tudo bem? Que bom ter você por aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Heleno Bezerra, da AD, Ministério Apostólico da Restauração. No final do vídeo, dê seu joinha, seu like aí, compartilhe os nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal. É muito bom ter você conosco. Que Deus te abençoe. Que tenda é essa? É que hoje eu quero trazer para todos nós algo que nós chamamos de a bênção de tabernáculos. O que seria isso, pastor? Paciência, eu vou explicar tudinho. Quem tem paciência aí, dá um glória a Deus. Vou explicar tudinho para nós tudo, tá? Bom, Deus, ao tirar o povo do Egito, Moisés disse para ele: Senhor, eu vou para essa terra que o Senhor está mandando, mas eu não quero ir sem a sua presença. Deus falou: não, eu vou mandar anjos com vocês, eu vou mandar, a bênção vai estar sobre vocês. Mas Moisés foi atrevido, e é o tipo de atrevimento que agrada a Deus. Moisés disse assim: se o Senhor não for comigo, eu não arredo o pé daqui. Que atrevimento! Mas é esse tipo de atrevimento, quando nós nos atrevemos a exigir a presença de Deus conosco, isso agrada a Deus. Deus se agrada daquele que tanto anela, tanto confia na presença dele, que faz até, vamos dizer, a estripulia de Moisés e dizer: não arreda o pé daqui se o Senhor não for comigo. Se o Senhor não for com esse povo, nem pense que eu arredo o pé daqui. É bonito isso, a gente entende. E aí Deus diz: ó, tudo bem, Moisés, você venceu. Exigir a minha presença me agrada, então eu vou com vocês. E nessa ida do povo de Deus para a terra prometida, a presença de Deus ia, mas ela ia de uma forma sobrenatural. Então houve a construção da Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus, onde Deus habitava. Aqui dentro estavam elementos como a vara de Arão, o maná que desceu dos céus. E qual era o terceiro elemento que acabei de esquecer? Diga: tábua. A palavra de Deus. Elas iam aí dentro: a palavra, a justiça e a provisão. Diga: a palavra, a justiça e a provisão. Iam, era Deus dizendo: eu serei com vocês, tudo representado nesses três elementos. E Deus então orienta Moisés a construir uma tenda, que era o lugar da presença de Deus. E o povo, por ser um povo nômade, isto é, um povo que muda de lugar em lugar, era uma viagem curta, de 12 a 25 dias caminhando a pé entre Egito e Canaã. Mas por conta de desobediência, pecado e coisas parecidas, o povo ficou perambulando 40 anos, diga 40 anos. Às vezes as pessoas não entendem por que a vitória demora. A explicação está aí. A vitória tem prazo determinado por Deus, mas pode ser atrasado por mim e por você. Diga para alguém do teu lado: a vitória tem prazo determinado por Deus, mas você pode atrasá-lo. Ah, eu tenho mais poder que Deus. Não, é princípio. A bênção habita na casa do obediente. E então Moisés constrói essa tenda, ali fica a arca do Senhor, era o lugar do sacrifício. Moisés era o único que entrava, porque a glória do Senhor era tremenda naquele lugar, que um homem comum, se entrasse, morria. Mas Moisés entrava porque ele tinha se tornado tão íntimo de Deus, Deus tinha se agradado dele, e ele tinha tanta paixão por Deus, que o santificava, o fazia um homem diferente, santo, separado dos padrões do mundo. Então, porque ele estava santificado, ele entrava ali.
Assim como mais tarde o irmão dele, Arão, podia entrar por ser sacerdote, passado pelo processo de purificação que tinha que fazer antes de entrar na tenda. Aquilo ali era o quê? Nada mais do que sombra, diga sombra, diga modelo, modelo do que viria a acontecer mais tarde. Quando? Quando o templo era construído em Jerusalém. Mais tarde, o templo foi construído. Os reis, como Salomão, olhou para o palácio em que ele habitava, para a soberba da sua glória pessoal, da sua glória humana. Ele olhou e disse: como pode ser que o meu Deus... Eu mandei uma foto no e-mail do som, coloca na tela para mim, por favor. E ele diz: como o meu Deus, o Rei de toda a glória, pode estar habitando numa tenda feita para nômade, enquanto eu habito num palácio glorioso? Então Salomão decide construir o templo. Quer dizer, Davi, e mais tarde Salomão o constrói. Mas em toda a história, o tabernáculo era modelo da presença de Deus. Diga modelo da presença de Deus. Aquilo era algo que falava do futuro. Quando Deus diz: escolhi Jerusalém para que ali se faça habitar o meu nome. Então o templo em Jerusalém também era um símbolo da presença de Deus na terra. Agora, como rei, como governo de uma nação. E Deus diz: eu habitarei ali. E ao construir, Salomão faz a dedicação a Deus, e ele faz aquela oração dizendo: Senhor, aqui está o templo, e é para o Senhor. Eu sei que agrada o Senhor quando nós nos dedicamos a dar o melhor. Então eu sei que o Senhor vai habitar, porque primeiro tem uma promessa, segundo porque eu estou dentro dos princípios da promessa. E Deus responde a Salomão. Deus responde dizendo: olha, Salomão, vou te dizer uma coisa. Ainda que meu povo seja espalhado por todas as partes da terra, e estejam espalhados nos mais longínquos cantos da terra, mas se eles lembrarem das promessas e virarem o seu rosto para o templo, para Jerusalém, lugar da minha habitação, e lá eles levantarem a voz, eu vou ouvir, não importa onde eles estejam, porque eu sou o Senhor de toda a terra. E Ele está com foco no lugar da minha morada. Então, Deus estabelece alguns modelos para a nossa vida. É um modelo de algo que ainda vai acontecer também. Abra sua Bíblia no último livro da Bíblia, o livro das Revelações, chamado por nós brasileiros de Apocalipse, no capítulo de número 21. Capítulo 21. Quem achou, diga amém. O tabernáculo fala do que ainda vai acontecer. Ah, pastor, o senhor não disse que o tabernáculo falou de algo que... O tabernáculo falou de algo que aconteceu, mas era algo temporário para algo que vai acontecer, que será eterno. Quem entendeu, diga amém. Então está escrito assim em Apocalipse 21. Apocalipse está depois de Gênesis, mas bem depois. Diz assim: e eu vi um novo céu e uma nova terra. Diga nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra, completam para mim, haviam passado. Como está na tua, Heloísa? Desapareceram. E não havia mais mar. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém,
isto é, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu dizendo: eis o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Amém? O tabernáculo que nós frequentemente comemoramos, estamos nos esforçando para cada vez comemorarmos a chamada Festa de Tabernáculos. Não é uma festa, na verdade vem festa na nossa tradução, mas é celebração. É consagração de uma celebração a Deus. Em Zacarias, agora você pode abrir Zacarias 14:16. Deus fala já em Zacarias sobre Zacarias 14:16. Vamos ver o que diz. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que, se alguma dentre todas as famílias da terra não subir para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não haverá chuva. E se a família do Egito não subir, nem vier, não virá sobre ela a chuva. Haverá praga com a qual o Senhor ferirá os pagãos que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. E esta será a punição do Egito e a punição de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Há um convite de Deus para nós celebrarmos. Nós muitas vezes não entendemos algumas coisas, porque houve muitos teólogos que fizeram uma divisão entre judaísmo e cristianismo. Criaram uma ruptura, mas essa ruptura não procede de Deus. Essa ruptura não tem nada de Deus. Deus não veio instaurar, Jesus não veio instaurar uma nova religião. Jesus nunca inaugurou uma nova religião. Jesus também nunca valorizou a religião dos seus ancestrais. Ele disse que havia princípios, regras, um código de regras para que a nação escolhida, a nação principal, a nação de Israel pudesse viver do melhor de Deus. Mas, como constituição deste reino sobrenatural, os transgressores da lei sofriam as penalidades, mas os observadores da lei viviam o melhor de Deus na terra. E assim foi. Mas a confusão do homem que cria, que deixa o capiroto criar uma mentalidade de religião, fez com que houvesse essa dicotomia entre o judaísmo e o cristianismo. Criaram dois ismos aí para dar uma continuidade do outro. Mas Jesus nunca falou nada disso. Jesus veio, Jesus festejou as festas de Deus. Por quê? Porque essas festas foram previstas desde o livro de Levíticos. Deus instaurou 7 festas, diga 7. 7 festas. Das 7 festas, algumas se cumpriram. Ou melhor, das 7 festas, eu posso dizer que 6 se cumpriram. Mas tem uma que não se cumpriu ainda, e é a chamada Festa dos Tabernáculos, que só vai acontecer como lemos em Apocalipse 21, não sei o que, 21:3. Essa festa não aconteceu ainda, essa celebração não aconteceu ainda.
Jesus celebrou a festa do Hanukkah. Nós vamos encontrar na Bíblia ele passeando no templo na festa de Hanukkah. Nós vamos encontrar Jesus participando da festa do Pessah, a Páscoa. Encontramos Jesus participando de várias ou de todas as festas, porque ele era um cumpridor de princípios. Mas as festas que Deus fala, uma é chamada Pessah, que quer dizer Páscoa. A Páscoa, ela fala da morte do Cordeiro. Mas essa festa também se cumpriu. Por quê? Porque João diz: eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E ele foi morto, e diz que foi morto antes da fundação do mundo. Mas fisicamente ele foi morto naquele dia lá em Jerusalém. Então, a festa do Pessah é uma festa cumprida com Cristo. Ele, não tipificado, mas ele em persona participou dessa festa. A festa dos pães ázimos. As pães ázimos era o pão sem fermento, que simbolizava a pressa. Não daria tempo para fermentar a massa para sair do Egito, eles tiveram que sair às pressas. Era a festa dos pães ázimos, ou a festa do pão sem fermento, que simboliza o quê? Que simboliza o pecado. O fermento simboliza o pecado, é o sepultamento do pecado. Jesus foi sepultado exatamente cumprindo o prazo entre a Páscoa e a festa dos pães ázimos. Jesus foi sepultado como um modelo daquilo que nós devemos fazer. Ele diz: importa que o homem nasça de novo, então para nascer de novo eu tenho que morrer. Ele diz: importa que o velho morra para dar lugar ao novo. Importa que nós, assim como Jesus, morra para que o novo venha. Você não pode esperar o novo glorificando o velho. Depois vem a festa das primícias, que se cumpria no terceiro dia depois da Páscoa. O que são as primícias? É o primeiro fruto. E aí nós vamos encontrar, é o primeiro gerado. Vamos encontrar no livro de Hebreus, o escritor dizendo: este é o primogênito de Deus. Primeiro ele era o unigênito, mais tarde se torna o primogênito, o primeiro filho gerado, para que todos nós fôssemos depois o segundo, o terceiro, o milésimo e o infinito Filho de Deus. Depois vem a festa do Pentecostes, que se cumpre 5 semanas. Pentecostes também chamado festa das semanas, que se cumpre 5 semanas depois da Páscoa. Essa festa se cumpriu? Sim. Ela se cumpria literalmente e se cumpriu espiritualmente. Quando? Quando no dia da festa de Pentecostes eles estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente línguas como que de fogo descia e dava dons, poderes aos homens. Era a presença de Deus naquele dia. E por que Pentecoste? Pentecoste é a festa da colheita. Num dia, numa pregação de Pedro, o terrível, o chato, o sanguinário, nesse dia diz que foi a grande colheita de Deus, a colheita dos primeiros, as primeiras colheitas que foram colhidas ali em Jerusalém na festa de Pentecostes. E depois daquela colheita outros frutos vieram, eu sou um deles, e quem é também pode dar glória a Deus. Depois de Pentecostes, que são 4 festas que celebram no período da primavera. Depois há um tempo entre a primavera e o verão, que é o outono, outono, primavera, verão, outono e inverno. Depois da primavera vem o outono, o verão. E é no verão que acontece agora as 3 últimas festas, que são chamadas a festa das trombetas. Talvez você tenha ouvido que lá em Jerusalém, no dia da chamada Rosh Hashanah, que foi comemorado o ano de 5.779, no dia 22 de setembro do nosso calendário. É o chamado Ano Novo, Ano Cabeça.
também chamada festa das trombetas. Tudo isso você encontra em Levíticos 23, para quem quiser ler em casa. Todas estas festas estão em Levíticos 23. E aí se cumpre até hoje a festa das trombetas, anunciando o ano novo, anunciando um novo tempo de Deus. Como se não bastasse, Deus então cria também o chamado Festa dos Tabernáculos. Estabelece esse tempo. Para lembrar o que? Vocês não conseguiram pôr a imagem que eu mandei no e-mail? E-mail som? Eu mandei só o link. Quando o povo andava no deserto, havia ali a tenda da congregação. Havia a tenda de Deus, o tabernáculo de Deus, e todas as tribos estavam bem colocadas em volta. Era Deus no meio do seu povo. Tabernáculos fala exatamente disso. A proposta de Deus de estar no nosso meio. Jesus é chamado de Emanuel, o Deus em nós. É Ele no meio de nós, é Ele dentro de nós, é Ele dentro da nação, é Ele dentro dos projetos. Isso quer dizer tabernáculos. Na palavra tabernáculos, que vem latinizado, mas nas línguas originais é sukkah, tenda, cabana, sucote, cabanas. E nós estamos aqui simplesmente hoje com essa montagem para nós relembrarmos o que significa isso. O convite de Deus para nós decidirmos tê-lo no nosso meio, dentro das nossas casas, dentro das nossas vidas, dentro dos nossos projetos. Muitos dizem ter uma religião, mas Deus está muito longe da sua vida. Muitos dizem ser cristão, mas não vivem segundo Cristo. Festa dos Tabernáculos é um convite de Deus para nós lembrarmos. Ele diz: vocês vão construir por estatuto perpétuo cabanas do lado de fora da sua casa. Para quem vai a Jerusalém, como eu já fui, lá eles vão na parede da casa deles e constroem uma cabana. Eles vão na varanda da casa deles, constroem cabana. Você chega na festa dos tabernáculos, como aconteceu agora há poucos dias lá em Jerusalém, está repleta, a cidade está montada de cabanas. Por quê? Porque Deus convida a sair daquilo que foi a provisão dele, aquilo que Ele nos abençoou para nós termos, a casa própria, e habitarmos embaixo de tendas, e dizer: eu fui peregrino, o que eu tenho hoje é uma conquista que foi Deus quem deu. Eu fui peregrino, eu não tive casa, mas Deus prometeu que quando Ele me pusesse na terra da promessa, lá nós edificaríamos casa. E hoje nós não habitamos mais em casa, mas Deus diz assim: vocês façam isso como memorial. Diga memorial. A festa que nós falamos é memorial, assim como a ceia. Fazer isso em memória, para celebrar, para você ter em mente uma promessa de Deus. Qual é a promessa? Ele vai descer sobre o Monte das Oliveiras, a Nova Jerusalém, que desce semelhante a uma noiva preparada para o noivo. E João diz que ele ouve a voz: eis o tabernáculo de Deus com os homens na terra. Muitos de nós ouvimos falar que nós vamos para o céu. Quem aqui quer ir para o céu? Levanta a mão. Eu lamento, eu não queria assustar vocês, mas nós nunca recebemos a promessa de ir para o céu. Nós nunca recebemos essa promessa. O céu não é para mim, não é para você. Para nós é a habitação na nova terra. Nunca na Bíblia há a promessa de um céu.
como muitos pensam que vão chegar lá no céu, morada do Altíssimo. Deus diz que há uma nova terra para mim e para você. Só que é tão estranho eu explicar isso, que será uma nova terra cujo acesso com o céu é a mesma coisa, porque não haverá mais céu e terra, haverá um lugar onde a presença de Deus habitará com o homem eternamente, onde os redimidos do Cordeiro, aqueles que foram salvos pelo sangue do Cordeiro, habitarão, e Deus habitará com os homens na terra. Eu escandalizei alguém? Está assustada, Luísa? Ô Diego, você ainda quer ir para o céu? O céu não é promessa para nós. O lugar da promessa de Deus é uma nova terra, e é para lá que estamos indo. A nova Canaã de Deus, promessa de Deus para a minha vida. Então, tabernáculos é essa memória de dizer, mesmo eu estando hoje neste mundo, a minha cobertura é Deus. Por que eles punham galhos de árvores para habitar embaixo? Porque eles teriam que estar sujeitos à chuva, ao sol, para dizer que é Deus quem nos cobre. O judeu usa kippah, que também é um mini tabernáculo, para dizer, eu estou embaixo da cobertura, da proteção de Deus. Quando o judeu usa o talit, ele também está dizendo que está embaixo da cobertura de Deus. Ele está dizendo, é Deus que me cobre. Um dia Jerusalém ouviu uma palavra de Jesus que dizia, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes eu quis ser tabernáculo para vocês. Foi assim que Jesus disse? Foi, mas como? Ele usou um símbolo. Ele diz, quantas vezes eu quis acoplar vocês, como a galinha faz com seus pintinhos. Eu queria ser a tua cobertura, mas vocês não quiseram. O convite de Deus em tabernáculos é dizer, eu tenho que entender que eu preciso estar embaixo da tenda de Deus. Eu preciso celebrar a tenda de Deus, não como um patuá, como uma filosofia, mas é um modelo do que vamos viver no futuro. Deus sendo a nossa cobertura eterna, onde não haverá choro, nem ranger de dentes, onde não haverá dor, onde não haverá angústia. Lá o leão e o cordeiro habitarão juntos. Isto é o convite de Deus. É o convite para nós nunca não ter a cobertura total, porque a gente vai ter os olhos ligados aos céus. Tabernáculo é o convite para a família se sentar à mesa. Até hoje era para que os judeus ficassem 7 dias embaixo da tenda e não dentro de suas casas. Hoje, boa parte deles não ficam mais nas sucás ou sucote. Eles vão apenas fazer as refeições. Estive a última vez que fui em tabernáculos em Jerusalém, eu tive o privilégio de almoçar, de jantar com judeus embaixo de sucás. E este é o convite de Deus para todas as nações. No texto que nós lemos em Zacarias 14, diz que depois das lutas, das investidas contra Israel, que depois de todas as tentativas que teriam contra Israel, Deus continua fazendo o convite, dizendo: de ano em ano eu quero ver todas as nações subirem até Jerusalém para celebrar a festa de tabernáculos, Sukkot. E aí ele diz assim: por quê? Porque a celebração de Sukkot dá direito de ter a chuva.
E nós que dizemos que somos crentes, nos tornamos tão incrédulos, que não entendemos que celebrar tabernáculos, Sukkot, é concordar com a promessa de que haverá chuva. E Deus diz: olha, aquele que não celebra tabernáculos será desprovido da chuva. Você quer chuva na tua vida? Ih, meu Jesus. Você quer chuva de Deus na sua vida? Celebre tabernáculos, não como uma festa religiosa, mas como um memorial da promessa de Deus, que Ele estará conosco para todos, sempre, sempre, sempre. Amém. Deus me convida e te convida para esse particular. É uma convocação, diga convocação. Não é assim, ô Denis, se você quiser, se a sua igreja faz ou não faz, eu lamento quem não faz, mas a minha Bíblia diz que é uma santa convocação. Você não tem direitos de quebrar este princípio e depois querer o melhor de Deus. A chuva serôdia e a temporã, isto é, as chuvas que regam a terra no tempo da semeadura e as chuvas que regam a terra no tempo de florescer para dar os frutos. Israel, para todos sabem, é uma terra deserta, é uma terra seca, mas o maior exportador de delícias, de frutos, é Israel. Por quê? Porque lá, terra deserta, a chuva milagrosa de Deus, não chove o ano inteiro. Você vai lá 10 vezes e não vê uma chuva, você fica lá meses e não vê. Porém, há uma chuva espiritual de Deus que faz com que Israel, tudo que planta, dá. Tudo que Israel faz, prospera. Os maiores prêmios nobéis da história estão nas mãos dos judeus. De todos os prêmios nobéis, eu não estou falando do prêmio Nobel da Paz, não, de todos os prêmios, 80 ou mais % dos prêmios nobéis estão nas mãos de judeus. Sabe por quê? Porque é uma chuva da parte de Deus que traz a bênção, que traz a vitória, que traz a conquista, que traz a saúde, que traz a sabedoria, que traz o discernimento, que traz vida. Celebrar tabernáculos é um convite de Deus para eu e você vivermos o melhor da parte dele. Isso aqui é uma cabana de um estilo moderno de tabernáculo, mas parece os kibbutz do deserto. Quem nunca foi a um kibbutz, querido, você precisa de dinheiro para dormir uma noite no kibbutz, porque são tendas maravilhosas, é um estrondo, é um espetáculo, um kibbutz do deserto. São moradores beduínos que vivem em tendas até hoje, não constroem casas. E agora, por que essas tendas vivem como essa meio moderna? Vivem o melhor no meio do deserto, porque celebram a presença de Deus, Deus tabernaculando, isto é, Deus vivendo no meio deles. Ah, pastor, mas eles não aceitaram a Cristo. A promessa estava ali para quem cumprisse aquilo. Tem gente que não é cristão, mas é dizimista e vive o princípio do dizimista. Vive as bênçãos proferidas para quem é dizimista. Isso não garante a eternidade na Nova Jerusalém, mas garante viver a promessa de Deus aqui na terra. Agora,
eu não posso só querer a promessa de Deus aqui na terra e ignorar o tabernáculo de Deus com os homens que João viu. Por isso, o convite de Deus é: eu vou fazer você viver o melhor. Eu vou mandar a chuva serôdia, as primeiras do ano. Eu vou mandar a temporã, as últimas do ano. Quer dizer, a sua vida será uma vida frutífera. Hoje nós cantamos na última canção: sara a esterilidade da nossa nação. Deus quer fazer das nossas vidas frutíferas. Tabernáculos é uma cura para a infertilidade. O que é isso, pastor? Você já viu aquela pessoa que faz, que luta, que tenta, mas nunca vai para frente? Desculpa vocêzinho aqui, meus amigos, irmãos, seres humaninhos de Deus. Eu vou fazer uma perguntinha meio capiciosa. Posso? Faz quanto tempo que você está lutando e sua vitória nunca chegou? Há quanto tempo faz? Há quantos anos? Quantas décadas você vive uma luta e a história da tua vida não mudou? Quanto você já nadou e percebeu que ainda está na praia? É tempo de trazer o tabernáculo de Deus para a sua história. Não é a religião cristã, é o tabernáculo de Deus. Quem congrega aqui sabe muito bem que eu não sou simpático a religiões, o termo religião, mas eu me identifico muito com o princípio da presença de Deus. E João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, ele diz: no princípio era apenas o Verbo, era tão somente, era ainda só o Verbo, mas o Verbo ocupou um tabernáculo humano e veio habitar entre vós. Então, se eu celebro o tabernáculo, eu celebro o Cristo encarnado como eu. Eu celebro que eu creio que o Messias, o Mashiach, Yeshua, veio para quebrar esta esterilidade. Ele é a chuva, a primeira chuva dos primeiros tempos, mas ele virá pela segunda vez como a segunda chuva no tempo da colheita. Isto é tabernáculos. Tabernáculos não é um monte de cabaninha para você simplesmente comer do lado de fora. É um convite sobrenatural de Deus. Você é convidado a ter o tabernáculo de Deus na tua vida. Amém? Fique de pé. Pastor, e essa comida? Em tabernáculos não se come pão. Mas eu pus pão aqui. Eu também procurei, mas é difícil achar. Os 3 ramos que formam um galho que o judeu costuma carregar. Na mão direita e na mão esquerda uma cidra. São os 2 elementos que fazem parte de tabernáculos. E eles pegam aqueles ramos e movem diante do Senhor. Eles unem as 2 mãos. E a oração é: Senhor, eu já te agradeço porque sei que eu terei as primeiras e as últimas chuvas do ano, como sempre foi, porque o Senhor é quem me guarda. Eu estou embaixo do teu tabernáculo. E o salmo lido: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos seus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Agora eu encontrei nos teus tabernáculos os teus altares, Senhor dos exércitos.
Mais vale um dia a porta do tabernáculo, da casa do Senhor, do que 1000 em qualquer outra parte. E nunca nenhum homem viveu 1000 anos. Não adianta viver uma vida longa sem estar no tabernáculo de Deus. Quero convidar você que quer orar aqui comigo, perto do tabernáculo, dessa maquete, deste modelo que eu fiz. Eu quero convidar você a vir aqui perto para a gente orar e clamar a Deus, seja Ele a nossa cobertura. Pode sair do seu lugar. Você que quiser, vem aqui e faça você uma dedicação a Deus, dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor seja a minha cobertura. Diga: Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu guarda, aquele que me cobre. É tão lindo quando a palavra do Senhor diz: Ele te cobrirá com as suas asas, Ele te cobrirá com as suas penas. É a cobertura, como ele diz, Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis nessas penas cobrir você. Isto é, eu serei tua proteção ao longo do ano. De ano em ano você celebra tabernáculos, porque quem celebra tabernáculos tem o direito das asas do Senhor sobre a sua vida. Tem o direito da cobertura de Deus, da proteção de Deus sobre a sua vida. Amém? Saiba que hoje você está saindo daqui com direito da proteção de Deus na sua vida. Tabernáculos é uma convicção. Tabernáculos não pode ser uma festinha como qualquer outra. Tabernáculos é uma convicção de fé, de que eu estou embaixo das asas do Altíssimo. Ele te cobrirá com as suas penas e embaixo das suas asas estarás seguro. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assole à meia-noite. 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não és atingido, porque quem está nos tabernáculos de Deus tem a proteção divina. Tabernáculos é a bênção de Deus sobre a minha casa, sobre a minha vida. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, eu sei que é muito pobre a nossa ação ainda, mas nós, ó Deus, nos desenvolveremos e ampliaremos esta convicção, meu Deus, de celebrar a cobertura do Senhor, de celebrar Sukkot, de celebrar, meu Deus, o tempo da visitação, da cobertura do Senhor sobre o seu povo. Que de ano em ano, meu Deus, celebraremos, meu Deus, a festa, o memorial da presença do Senhor no meio de nós, por sobre nós, garantindo-nos, ó Deus, o melhor desta terra, garantindo, meu Deus, o memorial da eternidade, quando habitaremos, meu Deus, numa cidade nova, no tabernáculo de Deus, feito na terra para com os homens. Pai, nesta noite, teu povo aqui se resume em reunir-se neste lugar, para que lembremos, ó Deus, das tuas promessas, do que o Senhor disse, que aquele que celebra tabernáculos tem o direito das chuvas, tem o direito às chuvas, meu Deus. Então que nesta noite, Pai, aquilo que promete a tua palavra, não conseguimos subir a Jerusalém, como eu este ano não consegui subir a Jerusalém, mas trago, ó Deus, em minha alma, em meu espírito, a bênção do Senhor, que abençoou o meu pastor, apóstolo Fábio Abude, e que ministrou sobre mim a bênção da família, a bênção de tabernáculos. E hoje, meu Deus, eu compartilho a bênção de tabernáculos sobre esta família, que se estende,
que apesar de não ter subido toda a família, a bênção está sobre a família, porque parte dela, meu Deus, esteve representando toda a família lá em Jerusalém. Pai, que o ano que vem possamos muitos, meu Deus, subirem à tua terra, subirmos a Jerusalém e ali celebrarmos essa festa, este memorial, e trazermos, meu Deus, como representantes desta família aqui do mar, a bênção para que todos aqui, meu Deus, sejam abençoados e tenham direito à chuva abundante, a chuva que traz, ó Deus, a força à terra e traz o direito à colheita abundante. Em nome do Senhor Jesus, protege os teus filhos, esconde-os embaixo de tuas asas, pois tu és o nosso lugar seguro. Em nome de Yeshua. Amém.